Bem-vindos aos Navegadores, o podcast onde vamos aprender juntos a navegar nos mares da saúde mental. Eu sou Gabriela Viana e vou conduzir nossos papos, que serão sobre saúde mental. Minha jornada nesse tema passa por diferentes áreas de estudo, principalmente a neurociência, saúde mental integrativa e psicologia positiva, mas também teremos diferentes abordagens que fazem parte da minha formação. Se quiser saber mais sobre as minhas áreas de estudo e interesse, dê uma olhada na descrição do podcast nessa plataforma. Bom, durante a minha jornada de estudo sobre saúde mental, eu tenho tido o privilégio de conhecer profissionais incríveis da área. Neurologistas, psiquiatras, psicólogos, psicomotricistas e muitos outros. Eles e elas estarão conosco em vários episódios. Eu também pretendo compartilhar o que aprendi e sigo aprendendo para ajudar a construir e cuidar da nossa saúde mental. Que bom que você está aqui para navegar comigo e com os meus convidados. Importante, saúde mental é coisa séria. Se você está passando por um momento difícil, procure ajuda profissional. As conversas aqui no podcast servem para informar e inspirar, mas não substituem um cuidado individualizado ou um especialista. Bem-vindos ao episódio de hoje dos Navegadores da Saúde Mental, navegando no maremoto do cérebro adolescente. De repente, aquele serzinho doce e tagarela se transforma numa criatura que tem respostas para qualquer argumento, ou respostas monossilábicas para qualquer pergunta. Para de te contar as coisas, parece eternamente entediado e indiferente e tem tiradas incompreensíveis. Uma das minhas filhas, por exemplo, um dia anunciou do nada: "Nunca gostei de rosa", sendo que poucos anos antes me implorou para pintar o quarto, paredes inclusive, de rosa. É como se a gente estivesse diante de uma versão remixada da pessoa que achávamos que conhecíamos. Eles mudam tudo. E nessas horas a gente pensa: cadê o Globo Repórter do adolescente? Onde vivem? O que pensam? Por que se escondem? Quem levou a minha filha embora e deixou essa estranha no lugar? Aqui eu vou fazer uma pausa para comentar o seguinte. A gente não considera socialmente aceitável ridicularizar idosos, demonizar grupos, mas de alguma forma a gente passou a aceitar com maior tranquilidade ridicularizar adolescentes. Eu achei importante manter a frase de "quem deixou a estranha no lugar da minha filha", porque ambas me disseram que se chatearam com essa frase. E eu deixei de propósito porque sei que muitos e muitas de nós podemos expressar nossa frustração sem levar em conta o impacto para os filhos. Já virou realmente lugar comum considerar a adolescência uma fase insuportável para os pais. A gente se sente desorientado e frustrado, e eles se sentem incompreendidos. Mas as nossas explicações para o comportamento dos adolescentes são grosseiras. A gente pensa que é imaturidade, egoísmo, impulsividade, inexperiência. E se é uma fase sofrida para a gente, seguramente está pior para eles. Quando a minha primogênita passou pela adolescência, eu não sabia nada sobre as mudanças biológicas para além dos hormônios, das explicações dos psicólogos para a necessidade de afirmação e independência. E eu confesso minha dificuldade em deixar de ser mãe de uma criança e passar a ser mãe de alguém que parecia tanto querer afirmar que não precisava mais de mim. E a verdade é que nessa fase eles precisam muito da gente. E não só da nossa maturidade como adultos e pais e mães, mas também do nosso cérebro, também já maduro. Grande parte da resposta para essas mudanças não estão no quem, estão mais no como. Como o cérebro adolescente está se moldando. E é isso que a gente vai explorar juntos hoje. Porque entender o que se passa por dentro pode ser o primeiro passo para acolher e entender o que a gente está vendo por fora. Vamos começar pelo princípio? Quando será que começa e quando será que termina a adolescência quando estamos falando do cérebro? Vamos começar definindo em que período a gente considera que o cérebro é um cérebro adolescente? Porque do ponto de vista hormonal, sexual, a adolescência começa quando ocorre a secreção elevada de hormônios sexuais, que é geralmente entre 9 e 14 anos em meninas e 10 e 15 anos em meninos. Esse processo sinaliza o início da maturação sexual. E no dia a dia a gente até dá uma esticada, né? A gente chama de adolescentes quem tem até os 16, 17 anos. Então a gente está falando aqui de um período entre 9 e 17 anos, compreendendo tanto meninos quanto meninas. Mas a primeira novidade começa aqui. A maturação sexual não coincide com a maturação cerebral. Porque a adolescência, do ponto de vista do cérebro, se estende dos 12 aos 25 anos. E durante esse período, o cérebro passa por um processo intenso de reorganização e refinamento.
a região do cérebro que amadurece mais tardiamente é o córtex pré-frontal. E é essa parte que é responsável por funções como planejamento, controle de impulsos, julgamento moral e tomada de decisão. Vai vendo. Essa parte, responsável por todas essas habilidades, só atinge a plena maturidade entre os 24 e 26 anos. Enquanto isso, estruturas mais antigas e emocionais do cérebro, como a amígdala, o estriado ventral, que é ligado à recompensa, já estão funcionando a pleno vapor. Ou seja, o cérebro adolescente é como um carro com motor potente e veloz, mas com freio muito ruim. Ou seja, mesmo que os corpos fiquem adultos, os adolescentes operam com um cérebro que ainda está em obras. E quando a gente se refere aos adolescentes como imaturos, a gente normalmente está falando de um aspecto emocional. Mas nenhum comportamento existe no vácuo. O cérebro está imaturo. E é isso que explica os comportamentos que a gente vê durante a adolescência. Meu nome é Júlia, eu tenho 13 anos, eu moro em São Paulo e eu estou no 8º ano. Eu gosto muito de música, de fazer tênis e dos meus amigos. Eu acho que eu virei adolescente com 13 anos, porque se eu olho para trás e para a época que eu achava que eu já era adolescente, eu me acho muito criança, muito imatura. Então eu acho que, na minha opinião, eu virei adolescente agora com 13 anos. Eu acho que talvez ano que vem eu olhe para trás e ache a mesma coisa. Eu acho que eu era muito imatura e que eu virei adolescente só no futuro. Mas eu acho que eu vou parar de ser adolescente com 18 anos. O que a ciência, através de exames funcionais de imagem, nos conta sobre o cérebro dos adolescentes? O entendimento do cérebro humano em funcionamento é algo relativamente recente. Foi através de avanços como as técnicas de fMRI, ou ressonância magnética funcional, que ficam disponíveis dos anos 2000 para cá, que os cientistas começaram a mapear como o nosso cérebro funciona diante de diferentes estímulos. Por exemplo, pesquisadores colocam voluntários dentro de uma máquina de fMRI que registra em tempo real quais áreas do cérebro estão mais ativas durante uma tarefa. Por exemplo, o participante pode olhar para imagens de pessoas alegres e depois pessoas tristes e a máquina vai registrar o fluxo sanguíneo cerebral, que é um proxy ou indicador da atividade neural. E essas novas técnicas ajudaram a explicar muito do comportamento típico da fase da adolescência como parte do processo de um cérebro que está passando por profundas mudanças. E especialmente porque com essas técnicas podemos comparar cérebros em diferentes fases da vida. Na última década, o National Institute of Mental Health, que é a principal organização dos Estados Unidos dedicada à pesquisa em saúde mental, conduziu um grande estudo para examinar como as regiões cerebrais interagem ao longo dos primeiros 21 anos de vida. E o que descobriram foi notável. A conectividade do cérebro avança lentamente de trás para frente, ou seja, aqui da base da nuca para frente do crânio, aqui na nossa testa. As últimas regiões a se conectarem são os lobos frontais, esses que estão aqui, na frente do crânio. De fato, o cérebro adolescente está apenas cerca de 80% pronto. E esse gap de 20%, onde as conexões ainda são frágeis, é crucial e ajuda a explicar as mudanças rápidas de humor, dificuldade de foco, de concluir tarefas e até de se conectar com adultos, além das tentações de usar drogas, álcool ou se envolver em comportamentos de risco. Porque quando a gente pensa em nós mesmos como adultos prontos, civilizados e inteligentes, a gente deve isso principalmente a essas regiões frontais e pré-frontais do córtex que ainda não estão prontas no adolescente. Como eu já comentei, eu passei pela adolescência da minha primeira filha meio sem saber nada disso. E agora, entendendo o que se passa no cérebro adolescente, com certeza me tornou uma mãe muito mais paciente e com muito mais compaixão por essa fase. E ensinar para as duas o que se passa no cérebro delas, saber que parte da impulsividade, da dificuldade de controlar a emoção também tem uma origem biológica e que também é uma fase de aprendizado, trouxe mais clareza. Eu espero que também reduza a culpa, fortaleça a autoestima. Eu acredito que essa consciência faz uma enorme diferença para a gente e para eles também. E esses comportamentos, eles são desafiadores para a gente, né? E para eles. E é importante lembrar que eles refletem realmente esse cérebro em reorganização e não um cérebro disfuncional. A adolescência é uma fase de extrema plasticidade. Então, também é uma fase de enorme oportunidade. Essas mesmas características do cérebro adolescente, né, que está em formação, têm um enorme potencial para adquirir conhecimento e habilidades.
É uma época de extrema maleabilidade e com grandes saltos cognitivos. Como será que o cérebro se organiza ou se reorganiza durante a adolescência? Bom, vamos falar um pouco mais no detalhe de como o cérebro adolescente funciona, o que está acontecendo, né, para além dessa conectividade que vai aos poucos, né, de trás para frente, que vai terminar lá perto dos 25 anos. O nosso cérebro passa por transformações intensas, tanto durante a infância quanto durante a adolescência, que obviamente são momentos distintos e têm propósitos diferentes. Então vamos voltar um pouco lá na infância. Nos primeiros anos de vida, o cérebro passa por uma verdadeira explosão de conexões sinápticas, que é essa comunicação entre os neurônios. Esse processo é chamado de sinaptogênese. Entre o nascimento e os 3 anos de idade, o bebê forma mais de 1 milhão de conexões por segundo. E essa construção massiva cria um terreno fértil para o aprendizado, para a linguagem, para a cognição e para os vínculos afetivos. Mais ou menos por volta dos 3 a 6 anos, o cérebro entra em um outro processo que é chamado poda sináptica ou poda neural. Ou seja, desse 1 milhão de conexões por segundo que foram sendo firmadas, né, as menos usadas vão ser eliminadas e as mais ativas serão preservadas e fortalecidas. Esse processo dura até a puberdade, torna essas redes neurais mais eficientes e reduz o gasto energético do cérebro. O cérebro é um órgão que mais consome energia proporcionalmente no nosso corpo. Chega a consumir entre 20% e 25% da nossa energia total em repouso, apesar de representar só 2% do nosso peso, nossa massa corporal. E aí, durante a adolescência, um outro ciclo importante dessa mesma poda neural acontece, especialmente no córtex pré-frontal. De novo, a região, vou repetir, por planejamento, né, região responsável por planejamento, controle de impulso, empatia, tomada de decisões, julgamento moral. Eu vou acrescentando, né, outras coisas que essa região também está muito envolvida em fazer. Nessa fase, o cérebro constrói novas redes e depois elimina de novo conexões menos eficientes, vai refinando a arquitetura cerebral. E, de novo, esse processo é mais evidente nos lobos frontal e também no parietal, e aparece nessas imagens de ressonância magnética como um aumento da massa branca, que é o tecido cerebral formado por axônios mielinizados, né, que são fibras de comunicação entre diferentes áreas do cérebro. E quanto mais eficiente a comunicação, mais madura e coordenada é a função cognitiva. Quando a gente fala de axônio mielinizado, é o seguinte: se você faz uma conexão muito frequentemente no seu cérebro, existe uma inteligência nesse processo que vai mielinizar essa conexão, ou seja, quase como se você estivesse passando uma camada de uma fita isolante, né, para tornar isso mais eficiente. É uma camada de gordura, né, que vai tornar essa conexão mais forte e mais eficiente. O mais interessante é que esse isolamento não acontece automaticamente, ele se forma com o uso. Então, repetir um comportamento ou pensamento é o que fortalece a via neural correspondente e o que estimula a produção de mielina ao redor daquele circuito. E é por isso que hábitos, bons ou ruins, se enraizam. Quanto mais um padrão é ativado e repetido, mais eficiente ele vai se tornar. Daí a importância de reforçar comportamentos que a gente quer manter ao longo do tempo. A qualidade da nossa cognição não é apenas determinada geneticamente, ela é moldada pelo que a gente faz repetidamente, pelo tipo de treino que a gente dá para o nosso cérebro. Então, nutrir bons hábitos, tanto para atenção, foco, sono, movimento e até a reflexão, o tipo de pensamento, padrão de pensamento que a gente tem, é literalmente uma forma de treinar e de encapar bem nossos fios do cérebro e criar um sistema mais ágil, integrado e resiliente de forma geral. A importância de repetir e repetir e repetir mais uma vez ou várias outras vezes para consolidar conhecimento e hábitos. Por que será que a gente precisa repetir 1, 2, 3, 5, 10 vezes a mesma coisa para os nossos adolescentes? Bom, uma das razões pelas quais a repetição é tão importante nessa fase está diretamente ligada ao desenvolvimento cerebral do adolescente. Uma das funções executivas dos lobos frontais também inclui algo chamado memória prospectiva, que é a capacidade de manter na mente a intenção de realizar uma determinada ação em um momento futuro. Por exemplo, lembrar de fazer uma lição que é para amanhã. Pesquisadores descobriram não apenas que a memória prospectiva está fortemente associada aos lobos frontais, mas também que ela continua a se desenvolver e se tornar mais eficiente especificamente entre os 6 e 10 anos de idade e volta novamente na faixa dos 20 anos.
No entanto, entre os 10 e 14 anos, estudos mostram que não tem uma melhora, uma mudança significativa. É como se essa parte do cérebro, a habilidade de lembrar de fazer algo, simplesmente não acompanhasse o restante do crescimento e do desenvolvimento do adolescente. Repetir é muito chato para a gente, também é muito chato para eles, mas é necessário. Eu acho que eu não faço as coisas quando meus pais pedem, porque perde muita vontade de fazer as coisas quando alguém te pede. Quando você faz sozinho, por própria vontade, na minha opinião, importa muito mais quando seus pais pedem pra você fazer, porque perde a vontade quando eles pedem. O descompasso biológico do sono durante a adolescência. Frequentemente a gente interpreta a letargia dos nossos adolescentes como uma apatia, teimosia ou preguiça mesmo, especialmente quando eles se recusam a ir para a cama em um horário razoável ou quando se recusam a sair da cama pela manhã. No entanto, essa dificuldade em adormecer e acordar cedo não é só uma escolha, menos ainda é preguiça. Ela tem base biológica. A minha caçula, por exemplo, sempre foi incapaz de permanecer acordada até as 9 da noite. Dava boa noite lá pelas 8 e depois também no dia seguinte acordava cedo, sozinha e de bom humor. Nisso ela puxou o pai. Com a adolescência, ela desenvolveu uma incrível capacidade de varar a madrugada nos fins de semana. E desmaia também logo após o almoço, mesmo quando ela foi dormir cedo no dia anterior. É que durante a transição da infância para a adolescência, o ritmo circadiano passa por uma mudança importante. O ritmo circadiano é um ciclo biológico interno, ele tem aproximadamente 24 horas e regula uma série de funções fisiológicas e comportamentais do corpo humano, como o sono, o apetite, a temperatura corporal e a liberação de hormônios, assim como o estado de alerta ao longo do dia. Nas crianças, a produção de melatonina, que é esse hormônio que induz o sono, começa mais cedo à noite e desaparece mais cedo pela manhã. Já nos adolescentes, esse ciclo se desloca para mais tarde. O corpo começa a liberar melatonina lá para o fim da noite e os níveis permanecem elevados até mais tarde de manhã. Isso significa que os adolescentes naturalmente só começam a sentir sono depois dos adultos e crianças e, como consequência, também têm dificuldade real para acordar cedo. Sentimos sono quando os níveis de melatonina aumentam à noite e a gente desperta quando esse nível reduz. Para os adolescentes, esse pico ocorre em um horário deslocado em relação ao nosso, como eu já comentei, então eles tendem a estar alertas e despertos quando a gente já está morrendo de sono e estão sonolentos quando a gente já está acordado há um tempão. Praticamente nenhum de nós, adultos, vai ter melatonina no cérebro às 9 da manhã. Mas cerca de metade dos adolescentes vai. Ou seja, o adolescente que parece não colaborar com o despertador pode, na verdade, estar lutando contra o próprio relógio biológico, que ainda não permite que ele esteja desperto naquele horário. Entender esse funcionamento pode ser essencial para evitar conflito desnecessário, mas principalmente para criar estratégias que respeitem a fase de transição, mas que também protejam o sono, que é fundamental para o desenvolvimento cerebral e emocional do adolescente. Eu, por exemplo, aprendi a respeitar mais e me preocupar menos com o aumento expressivo do sono das duas. E a gente ainda tem regra para o horário de dormir, mas eu fiquei muito mais liberal com as tardes e, óbvio, com aquele fim de semana que elas só acordam meio-dia. É importante. O descompasso natural ainda é muito agravado pela luz azul das telas. Ela inibe a liberação de melatonina. E por padrões de uso de tecnologia que mantém o cérebro em estado de alerta justamente quando ele mais precisa desligar. Desligar entre aspas. Quando a gente era pequeno, a TV simplesmente saía do ar. E não existia maratonar série, nem ficar no celular preso nas redes sociais. E embora o cérebro nunca durma, nunca pare, ele precisa muito que a gente durma. Porque é especialmente nas fases mais profundas, como o sono REM, que o cérebro realiza funções essenciais. Ele consolida memórias, ou seja, transfere o que foi aprendido durante o dia do hipocampo para o córtex, onde as informações vão ficar mais estáveis e mais facilmente acessíveis. Ele ativa um sistema chamado linfático, que remove resíduos tóxicos acumulados durante o dia no cérebro, e regula as emoções, que processa experiências vividas e ajuda a estabilizar o humor e o comportamento no dia seguinte. E ainda reforça conexões sinápticas importantes, enquanto enfraquece as que são redundantes, ou seja, reorganiza a arquitetura neural de forma inteligente e econômica. E para que tudo isso aconteça, os adolescentes precisam dormir de 8 a 10 horas por noite, segundo a Academia Americana de Pediatria. E, no entanto, a gente sabe que a maioria dorme bem menos do que isso, muitas vezes por influência do excesso de estímulos digitais, as telas, horários escolares que não são adequados e uma cultura que ainda associa sono com preguiça,
A Finlândia, por exemplo, que é conhecida por um sistema educacional de ponta, tem várias escolas que iniciam as aulas só às 9 da manhã, especialmente no ensino médio. Eu acho que meu sono mudou muito, porque além de ter ficado mais difícil para eu acordar de manhã, ter dado muito mais trabalho, eu não conseguia acordar com alarme. Eu sinto muito sono de tarde, eu sinto muito sono de manhã, eu sinto muito sono durante as aulas. E eu acho que antigamente não era assim. Eu estava sempre bem acordada e tinha pouco sono. Aceitação e pertencimento. Por que os pares importam tanto? Por que os adolescentes são tão dependentes da aprovação dos seus amigos? Estudos de neurociência social demonstram que áreas do cérebro ligadas à recompensa são especialmente ativadas quando eles recebem a aceitação dos seus pares, enquanto a rejeição ativa circuitos de dor semelhantes à dor física. Essa necessidade de pertencimento, longe de enfraquecer, se intensifica durante a adolescência, o que explica comportamentos de risco ligados à imitação e à necessidade de pertencimento. Eles podem consumir álcool ou aceitar desafios em redes sociais motivados não por rebeldia, mas pela urgência de serem reconhecidos e incluídos. E essa necessidade de ser aceito tem origem nos nossos ancestrais, para os quais ser rejeitado era uma questão de vida ou morte. Se não fossem aceitos ou se fossem abandonados pelo grupo, corriam risco real de não sobreviverem. E o nosso cérebro não evoluiu o suficiente para identificar que esse não é mais um risco iminente em uma sociedade contemporânea. A atividade nas áreas do cérebro relativas à autoavaliação tendem a atingir um pico no meio da adolescência, especialmente para informações relativas ao status social. Essa capacidade de compreender as redes e as interações sociais é incrivelmente importante na formação das amizades entre os adolescentes, mas também significa que eles são especialmente sensíveis ao menosprezo e a sinais de hostilidade, o que aumenta a propensão à ansiedade social. Além disso, os pais de adolescentes talvez se surpreendam com o tempo que eles podem passar analisando seus próprios sentimentos. Isso acontece, em parte, porque eles ainda não aprenderam a interpretar seus próprios sentimentos. É muito mais difícil processar uma decepção com o resultado de uma prova ou o término de um namoro quando você ainda não enfrentou uma dificuldade séria ou com repercussões sociais antes. Quando o meu primeiro namoro de adolescência terminou, por exemplo, eu não só chorei desbragadamente, como andei vestida de preto umas boas 2 semanas, tais qual uma viúva. Mas quando os adolescentes parecem extremamente dramáticos, eles estão simplesmente aprendendo a enfrentar sozinhos as complexidades do mundo emocional. E essa habilidade será essencial na sua vida futura. Validar os sentimentos dos adolescentes, mesmo que você não tenha solução alguma para apresentar, tem um efeito regulador importante. Saber que alguém reconhece a sua dor já faz uma grande diferença. Por exemplo, foi mais importante para mim ver minha mãe chorar ao ver meu sofrimento de primeiro, coração partido, do que meu pai querendo me enfiar em algum avião para alguma outra cidade. Qual será a relação entre risco, emoção, novas experiências e a adolescência? Vamos falar das experiências e da importância das experiências para o adolescente. Como eu falei antes, as regiões do cérebro associadas à recompensa geralmente vão se desenvolver com mais rapidez do que aquelas associadas à inibição e ao autocontrole. Em média, essas regiões vão apresentar mais atividade de sinalização de dopamina, que é o neurotransmissor associado ao prazer e à curiosidade, em comparação com os adultos e crianças também. Eles já são normalmente mais altos e ainda têm picos quando experimentam algo novo ou empolgante. Por isso, é fácil entender por que adolescentes são mais propensos a tentar novas experiências. Uma consequência é a impulsividade, a tomada de decisões ruins, mas essa curiosidade também traz vantagens. Os adolescentes podem testar muitas experiências diferentes, o que pode ser útil para orientar suas decisões pessoais na idade adulta. Começar um romance que seja inadequado, uma relação amorosa inadequada, pode ajudá-los a aprender qual tipo de parceiro vai ser mais adequado. Isso gera imensa ansiedade em nós, quando a gente não concorda com alguma relação, mas não há como aprender sem errar. O sofrimento atroz após o fora uma decepção, com amigos ou parceiros românticos, é o ensaio daquela emoção até então inédita. A passividade e a obediência cega não são sinais de uma adolescência saudável. Às vezes é necessário deixar que eles façam suas escolhas e trabalhar em ajudá-los a avaliar se uma relação é positiva ou não para eles, respeitados os limites de risco, claro, tanto físico quanto psicológico dessas relações. A gente só é bem-sucedido em criar adultos funcionais quando eles podem prescindir da gente para lidar com a vida.
Nós esperamos que eles continuem querendo nossa companhia, proximidade e apoio, mas eles precisam aprender, durante a fase da adolescência, a levar uma vida funcional e produtiva, sem a nossa interferência e com capacidade de tomar decisões inteligentes. E quando a gente fala de experiências e o tipo de experiências que eles vivem, é importante lembrar que o ambiente em que eles estão crescendo agora mudou muito. Por medo da violência, a gente passou a limitar a autonomia deles no mundo real. A gente reduziu as brincadeiras ao ar livre, as interações presenciais, e esses eram momentos que antes ajudavam a desenvolver habilidades sociais, emocionais e de enfrentamento mesmo de desafios. Ao mesmo tempo, a gente, óbvio, vê a explosão dos smartphones e das redes sociais. E eles passaram a viver grande parte da vida no ambiente digital, e na maioria das vezes sem supervisão. E o resultado, de prender as crianças em casa e soltar no mundo digital é um paradoxo. E é ali, justamente no mundo digital, onde eles estão mais expostos à comparação social, às críticas e à validação constante. Esse novo cenário vai fragilizar a saúde emocional, mas também afeta o desenvolvimento cognitivo. E desenvolvimento cognitivo não se resume a aprendizado e conteúdo escolar. Ele também envolve a atenção sustentada, a capacidade de tomar decisões, o pensamento crítico, a empatia e a autorregulação. Tudo isso está em formação no cérebro adolescente e pode ser profundamente impactado por um ambiente digital pouco saudável e pela falta de experiências no mundo real. Eu acho que ser aceito quando você é adolescente é muito importante porque é uma fase da nossa vida que ter amigos que você se identifica, que você gosta de estar junto, é muito mais importante do que antes. Então, você ter um grupo social que você gosta de todo mundo, que você se sente feliz, você se sente visto. E essa vida social, na minha opinião, quando você é adolescente, importa muito mais. Eu já me senti excluída, eu acho que todo adolescente já se sentiu excluído. Inclusive, a gente fez uma experiência na escola em que a professora perguntava para os alunos quem já se sentiu excluído e todo mundo levantou. Para mim, quando eu me senti excluída, eu me senti sozinha, com vergonha de estar sozinha. O vício em drogas, os vícios digitais e o sistema de recompensa do cérebro adolescente. O processo acelerado de reorganização das conexões neurais no cérebro adolescente representa uma fase de alta plasticidade para formar hábitos. E essa é uma fase de alta vulnerabilidade também, no qual o uso de drogas e o desenvolvimento de comportamentos compulsivos são particularmente perigosos. Afinal, esses são hábitos que não queremos desenvolver. Substâncias psicoativas como álcool, maconha, cocaína e qualquer outra que provoque mudança na percepção, que dê aquela viagem, euforia, relaxamento, alucinações, provocam a liberação de grandes quantidades de dopamina, que é o neurotransmissor associado à sensação de prazer que já mencionamos antes. O problema é que essas experiências artificiais costumam ser muito mais intensas do que os estímulos naturais, como comer algo gostoso, praticar esportes ou socializar, o que desregula o sistema de recompensa do cérebro e reforça a repetição do uso. E com o tempo, o cérebro se adapta ao uso da droga e passa a precisar de doses cada vez maiores para atingir os mesmos efeitos, ou seja, desenvolve tolerância à substância. O uso repetido e de doses cada vez maiores leva ao sequestro do circuito dopaminérgico. É importante fazer aqui uma parte sobre os cigarros eletrônicos, também um grande desafio atual, que, embora não sejam classificados como psicoativos, agem de forma semelhante. A nicotina presente nesses dispositivos atinge rapidamente o cérebro e estimula o núcleo accumbens, uma das principais regiões envolvidas no mesmo circuito, o circuito de recompensa. Mas não estamos falando só do vício em drogas. Comportamentos como o uso excessivo de redes sociais, jogos digitais e pornografia também ativam o sistema de recompensa de forma intensa e repetitiva. Esses estímulos digitais promovem picos de dopamina semelhantes aos que eu já mencionei relacionados às drogas, especialmente nesses cérebros ainda em formação. Essa exposição precoce e crônica pode levar a um padrão de busca compulsiva por gratificação imediata, o que dificulta o desenvolvimento de funções cognitivas como atenção sustentada, controle emocional e capacidade de adiar recompensas. O cérebro adolescente, ainda em desenvolvimento, pode sofrer mudanças mais duradouras nos circuitos da motivação, do prazer e da tomada de decisões. Por isso, quanto mais cedo a gente inicia esse tipo de exposição, mais desafiador fica reverter esses padrões na vida adulta. Como eu acabei de descrever, o vício causa modificações biológicas, de natureza estrutural e funcional.
E não é apenas força de vontade a ferramenta para lidar com a situação. Não é falha de caráter, não conseguir interromper o uso ou hábito sem suporte, e buscar ajuda especializada é absolutamente fundamental. Combater o preconceito também. Agora veja como esse mesmo mecanismo pode ser usado de forma construtiva. O sistema de recompensa do cérebro adolescente é especialmente sensível à dopamina, aquele mesmo neurotransmissor que já mencionamos várias vezes, e de forma particularmente potente quando o adolescente recebe reconhecimento social. Isso significa que reforçar comportamentos positivos com reconhecimento imediato e genuíno também é uma estratégia eficaz para fortalecer esses comportamentos. Elogios específicos, que deixem claro o que exatamente foi feito de bom. Assim, o adolescente associa a ação positiva a uma sensação de recompensa e o cérebro aprende a buscá-la novamente. Oi, tudo bem? Eu tenho 22 anos, nasci em São Paulo e vou contar aqui um pouco das minhas primeiras experiências com drogas. Minha primeira experiência com álcool, eu tinha 13 anos e eu fui convidada para uma festa do pessoal do colegial, apesar de eu não estar no colegial, eu estava no 8º ano na época, e me ofereceram álcool, me ofereceram vodka, eu não tinha jantado, bebi vodka pura e passei muito, muito mal. Nem acredito que eu tenha bebido tanto, mas eu passei muito mal, porque não tinha comido nada e era minha primeira vez bebendo. Enfim, tiveram que ligar para o meu pai, ele veio me buscar e fiquei muito constrangida no dia seguinte. Uma ressaca moral horrorosa. E aí, então, depois desse episódio, eu passei bastante tempo sem beber nenhuma gotinha. E hoje em dia eu bebo casualmente, não bebo muito, nunca mais passei mal depois disso. E tenho uma relação bem moderada com o álcool, bem ok, assim, bebo, eu diria que talvez 1 vez, 2 vezes por mês. Minha primeira experiência com maconha, eu também tinha lá pelos 13 anos. Eu estava na casa de um amigo que tinha um irmão mais velho. Esse irmão mais velho plantava maconha, fumava. E a gente estava curioso, resolveu que ia fumar. Meus amigos que estavam comigo já tinham fumado antes. Acho que eu era uma das únicas que não tinha fumado ainda. E experimentei. Não bateu direito, assim, né? Porque a primeira vez que a gente tá fumando, a gente não sabe muito bem como fazer. Mas eu lembro de também não achar que foi legal, não me senti bem. Fiquei meio paranoica, assim, acho que trouxe... Eu sou uma pessoa preocupada, eu era uma criança preocupada também. Então acho que trouxe esse meu traço, assim, quando eu senti o efeito da maconha. E fiquei muito preocupada com meus pais, com minha família. Não foi uma sensação legal. Então, depois disso, eu também passei muito tempo sem fumar. Hoje em dia, minha relação com a maconha é inexistente, eu não fumo. Não é pra mim mesmo. Já fumei algumas outras vezes depois daquele episódio, pra me divertir, assim, mas sempre acaba que eu fico meio preocupada, fico meio paranoica, então eu já sei que não é muito pra mim. O que eu acho que pode ser eficiente na conversa de pais e filhos em relação às drogas, eu acho que um diálogo aberto, assim, pode ser sempre benéfico para os filhos, porque esses assuntos vão surgir, essas questões vão surgir, os amigos começam a experimentar, querendo ou não, eu acredito que um pré-adolescente, assim, um adolescente vai ser exposto a essas coisas, então melhor que essa pessoa seja exposta sabendo, sabe, tendo boas informações sobre o assunto, sabendo dos riscos, sabendo que pode, sabe, se tiver correndo perigo, que pode ligar para o pai, para uma mãe para pedir ajuda. E eu acho que isso é uma boa estratégia, assim, de conversar sobre o assunto, sabe? Eu acho que o diálogo aberto e ter esse canal aberto vai ser sempre benéfico, porque não tem como evitar que seu filho vá ser exposto a essas coisas, então melhor que ele seja exposto sabendo, das informações. Transtornos mentais. A importância de entender a vulnerabilidade e os sinais de alerta durante a adolescência. A adolescência é um período de grande vulnerabilidade para o surgimento de transtornos mentais. Estudos mostram que cerca de 1 em cada 5 adolescentes enfrentará um transtorno mental ou comportamental com impacto significativo na vida. E a maioria dos transtornos em adultos tem início ainda na juventude, muitas vezes antes dos 24 anos. Isso torna o diagnóstico e o tratamento precoce essenciais para reduzir o sofrimento, evitar agravamento do quadro e melhorar o prognóstico. E essa vulnerabilidade dos adolescentes a questões emocionais e psiquiátricas não pode ser subestimada ou atribuída apenas à adolescência.
Não é fácil, porque a adolescência já é naturalmente uma fase de desenvolvimento marcada por mudanças no comportamento, hipersensibilidade ao estresse e dificuldade de autoanálise. Nós ficamos confusos realmente para separar o joio do trigo. E os adolescentes convivem com outros adolescentes, que também estão em uma fase no qual são igualmente incapazes de interpretar sinais de alerta e muitas vezes de oferecer apoio. Mudanças no comportamento que tenham alguma relação com o transtorno podem se manifestar por meio de emoções diversas: irritação, tristeza, oposição, raiva. E a linha entre esses comportamentos e um transtorno mental pode ser difícil de definir, porque essas características podem estar presentes tanto em adolescentes sem um transtorno diagnosticável, quanto naqueles que estão desenvolvendo algum transtorno. Por isso, é sempre melhor prevenir do que remediar. Vamos ter baixa tolerância para buscar aconselhamento profissional. Se houver preocupação com mudanças radicais, progressivas no seu adolescente, procure ajuda especializada. E de que transtornos e de que incidência estamos falando quando tratamos de saúde mental na adolescência? Entre os mais comuns estão a depressão, que atinge entre 20% e 30% dos adolescentes e pode se manifestar de forma diferente da que se manifesta nos adultos. Mas irritabilidade, agitação, comportamento de risco, afastamento familiar ou social, mudanças persistentes no humor, sono, apetite, rendimento escolar e sinais físicos também são importantes. Dores, náuseas, fadigas, sem explicação, sem diagnóstico, devem ser observados com atenção. E o uso excessivo de redes sociais pode camuflar esses sinais importantes, então, novamente, redobrar a atenção é super válido nessa fase. Um outro transtorno também muito comum é a ansiedade. E a gente aqui não está falando de ansiedade comum diante de uma prova, situação nova, mas de uma ansiedade crônica, aquela que interfere na rotina dos relacionamentos do adolescente. É que o cérebro adolescente é naturalmente mais sensível ao estresse. Altos níveis de cortisol tornam meninas, em especial, também mais vulneráveis. O estresse prolongado pode comprometer funções cognitivas e favorecer o surgimento de outros transtornos, como a depressão. Por outro lado, o cérebro adolescente também é mais receptivo ao aprendizado de estratégias de enfrentamento e regulação emocional. Transtornos alimentares como anorexia e bulimia costumam surgir também na adolescência e envolvem riscos sérios à saúde, não só mental como também física. E estão também frequentemente associados a comorbidades psiquiátricas como a depressão, por exemplo. Esses quadros sempre vão exigir atenção especializada e intervenção mais precoce possível. Transtorno bipolar e esquizofrenia também, reconhecidamente, podem ter início antes dos 20 anos. Nos adolescentes é comum a presença de episódios mistos, mania e depressão um pouco misturados quando a gente está falando de transtorno bipolar. Irritabilidade, agressividade, eventualmente até sintomas psicóticos. Esses ciclos de oscilação de humor costumam ser mais curtos e difíceis de identificar nessa fase da vida, mas, de novo, é super importante buscar a intervenção mais precoce possível. Tem tratamento, tem manejo, e quanto mais cedo houver uma intervenção, melhora a qualidade de vida e melhora o prognóstico. A esquizofrenia também, como eu já citei, geralmente surge no fim da adolescência ou início da vida adulta e pode ser precedida por sinais mais sutis, um retraimento, piora escolar, mudanças no padrão de pensamento e comportamento. O uso precoce de cannabis, de maconha, vamos lembrar, especialmente com jovens que têm uma predisposição genética, pode antecipar o surgimento da doença e dobrar esse risco. E como fatores protetores para os transtornos mentais na adolescência, o que a gente pode considerar é estilo de vida, sono, alimentação, vínculos sociais e suporte familiar. Ao mesmo tempo, novamente, quanto mais cedo for feita a identificação e o cuidado, psicoterapia, orientação médica, apoio de uma rede de adultos, maior a chance de evitar o agravamento e favorecer um desenvolvimento saudável do adolescente. A importância da genética, mas também da epigenética, nos transtornos mentais. Genética e epigenética nos transtornos mentais. Ambas desempenham papéis cruciais na saúde mental e influenciam a suscetibilidade a transtornos, mas também a maneira como podem se manifestar. A genética são as informações contidas no nosso DNA. E a epigenética é a influência do contexto, do ambiente sobre esse DNA. É como se o DNA fosse um interruptor e a epigenética o dedo que eventualmente liga ou não esse interruptor. Essas alterações epigenéticas podem afetar o desenvolvimento e a manifestação de transtornos. Se existem casos de transtorno mental na família, é importante redobrar a atenção com as modificações de humor e comportamento dos adolescentes. É importante saber que a genética não é um destino, nem uma sentença, e sim uma eventual predisposição. Fatores ambientais como estresse, trauma, abuso e exposição a substâncias podem levar a modificações epigenéticas, ou seja, ativação desses genes.
Então, garantir, novamente, que é protetor, né, hábitos saudáveis e proteção da saúde mental na infância e adolescência são cruciais. Sempre a melhor estratégia é a prevenção, assim como o diagnóstico precoce. Eu entrevistei mais de um profissional que diz que o maior desafio que nós temos em relação à saúde mental é o acesso. E quando a gente fala de acesso, a gente está falando das pessoas que efetivamente buscam os profissionais e os especialistas para tratar dos seus transtornos. O desconhecimento sobre os sintomas, tratamentos disponíveis e o que é ou não, entre aspas, normal, dificulta o reconhecimento do sofrimento psíquico e atrasa a busca por ajuda. Mas nós também temos um efeito do tabu, que o medo do estigma, da rejeição ou de parecer fraco leva muitas pessoas a esconderem os sintomas e evitar procurar suporte. Bom, ninguém que tem uma fratura na perna vai esperar passar ou evitar procurar ajuda médica. A gente precisa realmente encarar a saúde mental da mesma forma que qualquer outro tema da nossa saúde. O sofrimento psíquico nada tem a ver com caráter, força ou fraqueza. É uma condição de saúde, precisa ser tratado como tal. A mente e muitas vezes o corpo estão apresentando sintomas, mas também há algo acontecendo no cérebro. Então a gente pode encarar dessa forma. O cérebro também é um órgão, como estômago ou coração, e precisa ser tratado por especialistas. As nossas visões sobre a saúde mental moldam o modo como a gente percebe e responde ao sofrimento emocional. E não podem virar barreiras, porque não adianta querer disciplinar ou punir um adolescente que está em sofrimento. Óbvio, muitas coisas podem ser feitas na base da educação, da disciplina, mas a pessoa, o adolescente tem que estar sendo tratado para o transtorno e para o sofrimento antes da gente ter qualquer sucesso, qualquer chance de sucesso em outras frentes. Se você é uma pessoa que é responsável próxima de um adolescente que está dando sinais de sofrimento psicológico, você pode carregar uma certeza por ele, por ela. O sofrimento vai passar. E muitas vezes essa pessoinha linda não consegue sentir essa certeza nesse momento. Todo e qualquer transtorno tem manejo e tem tratamento. Eu vou dar uma resumida, vou recapitular o papo do nosso episódio de hoje em 5 pontos. Primeiro ponto, a sensibilidade à emoção. O cérebro do adolescente está especialmente sintonizado com pistas emocionais. Isso significa que tons agressivos, quando a gente julga muito, eles vão perceber muito mais o nosso tom do que o conteúdo racional da nossa mensagem. Por mais difícil que às vezes seja, mantenha ao máximo a calma e o tom tranquilo da sua comunicação. Ponto 2. O risco e o potencial também do reforço rápido. Quanto mais cedo eles estão expostos a comportamentos repetitivos e viciantes, maior o prejuízo para atenção, regulação emocional e habilidades cognitivas. Por outro lado, esse mesmo circuito é sensível ao reconhecimento social. Elogie seu adolescente sempre que ele merecer e elogie imediatamente, o mais rápido possível. Ponto 3. O descompasso biológico do sono na adolescência é real e é bem documentado. A liberação de melatonina, que é o hormônio do sono, ocorre mais tarde neles e faz naturalmente dormir e acordar mais tarde. Sempre que possível, respeite esse ritmo e ajude a garantir entre 8 e 10 horas de sono por noite. Ponto 4. O impacto da validação emocional. Validar os sentimentos do seu adolescente, mesmo que você não tenha solução nenhuma para apresentar, tem um efeito regulador importante e contribui para o equilíbrio emocional deles. Ponto 5. A curiosidade sobre si mesmos. Adolescentes costumam ser receptivos à ideia de que seu cérebro está se transformando. Entender como essas mudanças afetam o comportamento deles pode despertar essa curiosidade e também ajudar a aliviar culpas e estimular práticas de autorregulação. Então, bata esse papo com ele, sobre o que está acontecendo no cérebro dele, dela. Bom, embora marcada por muita instabilidade, muita intensidade e muita incerteza, a adolescência também é um tempo de grande criatividade, flexibilidade e um potencial enorme de crescimento. Que muitas vezes pode parecer caos, é na verdade o sinal de um cérebro em profunda transformação. É uma fase que tudo realmente está se formando. Padrão de pensamentos, afetos, vínculos, a visão de mundo e a visão de si mesmo. Por trás das dúvidas existe um desejo genuíno de ser compreendido, de ser aceito e de encontrar seu lugar no mundo. Essa travessia, por mais desafiadora que pareça, é muito fértil. Esse terreno sensível é cheio de possibilidades. E lembre-se, nada, absolutamente nada, tem mais poder de transformar, de proteger e de sustentar essa jornada do que o amor.
O podcast Os Navegadores da Saúde Mental é uma produção daqui no Caju e nasceu de uma grande paixão minha, a saúde mental. Eu espero que esse episódio tenha tocado você de alguma forma e que possamos seguir juntos com vários papos que nos ajudem a navegar por esse mar que é complexo, mas que é cheio de caminhos, saídas e lindas rotas. Eu sou a Gabriela Viana e te espero no próximo episódio. Até lá!